Olá, que bom te ver por aqui. Se você está assistindo este vídeo, é porque você deu o passo mais importante da sua vida. Você deu o passo que vai te tirar dessas situações de adversidades que você está vivendo. Você vai conhecer os bastidores da sua mente, o porquê os traumas se formam, o porquê acontece tantas situações com você, como ansiedade, medo, aflição, pensamentos acelerados, mas você não sabe de onde eles vêm. A partir deste vídeo, você vai entender como funciona a tua mente, o teu cérebro e as tuas emoções. Que bom que você está aqui. Eu te parabenizo por isto, porque isso foi uma atitude de coragem. Isto é um passo muito importante. É o passo mais importante da sua vida. Para a gente entender como funciona a mente, o cérebro e as emoções, nós vamos começar a pontuar a nossa mente. A nossa mente, ela possui dentro dela uma inteligência infinita, uma sabedoria perfeita, que ela tem o poder de restaurar tuas feridas quando você se machuca, de regenerar os teus órgãos, controla os teus batimentos cardíacos, a tua respiração, a circulação sanguínea, sem ao menos ser necessário intervenção sua, uma intervenção consciente. Então ela age sem precisar ser comandada, ela tem o seu mecanismo autônomo. Nós chamamos ela de inteligência infinita ou subconsciente. Sabendo então que você tem dentro de você uma mente, que ela tem a sabedoria para coordenar você e todas as suas funções fisiológicas, esta mesma inteligência infinita, denominada subconsciente, ela também busca que você seja feliz. Ela deseja e busca a felicidade a qualquer preço. Então, tudo que você vive na vida tem um propósito, que você seja feliz. Conhecendo desta forma como o teu subconsciente trabalha por você, buscando a tua felicidade, existe um detalhe muito importante aqui, que nós precisamos pontuar. Quando o subconsciente observa que você não encontrou a felicidade em algum evento ou circunstâncias que aconteceu com você, ele traz aquela situação novamente para você outras vezes para que você aprenda algo com aquilo. Porque a ideia central do subconsciente é fazer com que você aprenda algo bom, mesmo de situações ruins. Isto significa que o quê? Algo que não foi bom para mim, em outros momentos da vida vão voltar a sintonizar de novo para mim situações similares, para que em outra situação então eu aprenda algo de bom e assim eu seja feliz. Porque quando eu aprendo algo, eu crio em mim uma satisfação, um prazer, eu entendo alguma coisa, eu aprendo alguma lição. E este é o objetivo do teu subconsciente, fazer com que você saia de cada situação da sua vida sempre superando, sempre melhorando. Desta forma, podemos dizer que o subconsciente age com você como um curso, como uma escola. Ele te dá uma lição, você está vivendo um momento. Se você passa na prova, você não precisa mais voltar àquelas situações, a viver novamente situações similares àquela da prova, porque você passou de ano. No próximo ano, o teu conteúdo ele será diferente, ele será aplicado de outra forma. Mas do contrário, se você não passa na prova, você vive uma situação, você vive um evento, uma circunstância, e aquela circunstância engasga, entala, não desce, não digere, gerou desconforto emocional, dores, traumas. Se a situação for assim, o que vai acontecer? Você acaba se fechando diante da dor, você acaba se retraindo, você acaba sentindo muita dor e muito desconforto, e como o subconsciente que busca a felicidade viu que você não a encontrou, ele armazena este evento como uma memória de dor, que nós chamamos de memória de trauma ou dor emocional. Congelamento emocional. Esta memória, supondo que ela é uma bolinha, ela vai se tornar uma bolinha vermelha, porque quando entra para dentro da mente, a memória, a lembrança que você viveu algo que traumatizou você, que machucou você, feriu emocionalmente, esta memória ela ganha um peso, ela ganha uma cor. E estas memórias que entram então para a mente, com uma cor vermelha, vamos usar aqui de referência, uma cor vermelha e pesada, elas são guardadas às 7 chaves, numa área da mente que é uma área totalmente protegida, que é a área de memória de dores e traumas emocionais. Vamos denominar esta área como a área 51, a zona de perigo. O
O que acontece com a memória, quando ela é armazenada na zona de perigo, é que esta memória ela fica lá para trazer de volta para você a prova, para fazer com que você viva situações similares, para que você aprenda algo de bom com aquilo. Então, com este novo evento, né? Então, quando isto não acontece, quando você não aprendeu algo e a segunda situação, que é similar à primeira, também te traumatizou, você acaba vivendo uma situação que nós chamamos de looping, que é a sintonia do trauma, é a sintonia da dor emocional, que volta para você quantas vezes forem necessários até que se aprenda, até que tire o peso emocional, aquela cor vermelha passe a ser transparente, o peso daquela bolinha passe a não ter mais peso, que seja como um cristal. Então, enquanto esta memória tem cor e tem peso, ela continua armazenada na área 51, na área de perigo. Mas quando ela vai sendo trabalhada por você e ela perde essa cor, este peso, então ela vira uma memória comum. E neste ponto, quando ela vira uma memória comum, aí sim ela não volta mais a sintonizar aquele problema para você. Vamos citar um problema, para dar um exemplo? A pessoa vive tendo relacionamentos tóxicos. A pessoa acaba ganhando dinheiro, mas não consegue guardar. Ela sempre perde tudo. A pessoa não consegue oportunidade de trabalho e quando entra, o chefe é sempre carcamando, é sempre ruim. Todo lugar que a pessoa vai, ela se sente maltratada, ela se sente rejeitada, as pessoas machucam ela. Isso são sintonias do subconsciente e refere-se normalmente a memórias que estão guardadas de algum evento que gerou esta memória e então o subconsciente fica trazendo à tona esta situação para que você seja feliz, para que você aprenda algo bom com aquilo, algo bom com a dor. E quando não acontece, a memória volta para a zona de perigo, ela volta para a área 51, porque ela vai novamente trazer esta prova para você em outras oportunidades. Então a pessoa acaba vivendo ciclos e ciclos, um ciclo insano. Ela tá aqui bem, daqui a pouco ela tá mal e acontece de novo aquela situação. Daí ela vai, supera, tá bem, daqui a pouco ela vive de novo a situação. Mas enquanto ela não superar a dor, o trauma, não tirar a memória lá da zona de perigo, aquela situação vai voltar. Então ela só deixa de viver aquela situação ruim, adversa da vida dela, quando ela supera aquela dor. Agora, para a gente iniciar o assunto de dor, eu preciso falar um pouquinho do teu cérebro. O teu cérebro, ele funciona assim, ele tem cargas elétricas, que o exame eletroencefalograma, ele serve para isso, para medir as cargas elétricas do teu cérebro. Então, você imagine uma máquina, tá, que emite ondas cerebrais, que são cargas elétricas. Assim é o teu cérebro, a parte palpável da tua mente. O teu cérebro, então, ele é um mecanismo elétrico, ele possui ondas cerebrais e cada pensamento ativa um tipo de onda. O que são ondas cerebrais? São movimentos que fazem a frequência de vibração cerebral. Então, são ondas mesmo, né? Quando você está com pensamentos mais tranquilos, são ondas mais calmas. Quando você está no sono, são ondas bem suaves. Quando você está agitado, são ondas super intensas. Então, é como você imaginar. Um mar, a praia, ela tem a praia braba, com ondas super altas e agitadas. Existe a parte da praia mansa, que é aquela marola, sabe aquele mar calminho que dá até para boiar. E existe aquela praia normal, que hora tem onda, hora tá alta, hora tá pequenininha. Então, esta forma de enxergar o cérebro faz nós entendermos que o nosso cérebro, ele possui ondas cerebrais que estão sempre ativas. E nós estamos trabalhando sempre entre 5 ondas. Estas ondas, elas ficam flutuando entre elas conforme os pensamentos que nós estamos carregando na nossa mente. Aí entra a mente junto, tá? Então tá. Então, se o teu cérebro possui ondas cerebrais, essas ondas são ativadas pelos pensamentos, digamos que o pensamento é o vento. E este vento vem soprando forte no mar e às vezes faz as ondas ficarem agitadas. Quando não tem vento, a marolinha fica ali tranquilinha, você olha aquele mar calminho. Então, conforme os pensamentos que nós alimentamos a nossa mente,
nós vamos ter essa frequência vibracional dessas ondas eletromagnéticas de formas diferentes. Nós vamos viver sintomas físicos que correspondem a cada onda. Então, a nossa mente, ela trabalha com o recurso do pensar, com o recurso do sentir, e o cérebro, ele trabalha com essas oscilações de ondas, promovendo então o terceiro ponto que nós vamos falar agora. O nosso terceiro ponto a estudar são as emoções. Nós falamos já da mente, nós falamos do cérebro e agora nós vamos falar das emoções. As emoções, elas podem ser entendidas da seguinte forma: o teu cérebro produz ondas cerebrais, conforme a natureza dos pensamentos que você está alimentando ele, que é a mente. A tua mente, ela então contribui ali no raciocinar, no intelectualizar, no sentir. Então ela tem a contribuição dela para digerir aquele pensamento que veio, ok? Quando nós vibramos em certas ondas cerebrais, cada onda a que o cérebro consegue atingir causa um efeito no corpo. O nome dado às emoções nada mais é que uma vibração das frequências cerebrais e que refletem a vibração aqui no corpo. Isto é chamado de emoções. Então, emoções nada mais é que uma vibração produzida pelo cérebro através de um pensamento que entrou na mente e produziu sintomas físicos da vibração. O que é vibração? É a agitação. Então, conforme a nossa agitação cerebral, né, também vai ser a agitação corporal. E a cada frequência de vibração, cada agitação, ela emite uma frequência em hertz. E esta frequência em hertz, a frequência X, ela corresponde a tal sentimento. Quando o corpo está vibrando em Y, vai corresponder a outro sentimento. Então, o que varia, o tipo de emoção que a gente sente é o nível de frequência, é quão alto ou quão baixa está a frequência que nós estamos vibrando. Eu vou dar um exemplo para você. O exemplo que nós vamos trazer aqui é uma natureza de pensamento. Se você pensar que uma pessoa passou pela mente dela, que ela vai se colocar diante de uma pessoa superior, digamos, ela vai fazer uma entrevista. Nessa entrevista, ela sente muita vergonha. Ela sente vergonha de falar, de se expressar. Este pensamento que entrou na mente da pessoa gerou uma onda cerebral, que é uma frequência. Esta frequência, ela reverbera nesta parte do corpo. Quando ela reverbera aqui nesta parte do corpo, que compreende, né, o tórax, a parte abdominal, nós sentimos um desconforto. Então tá, eu senti vergonha por ter que me expor. A vergonha oscilou o meu cérebro, que criou ondas. Estas ondas, elas são sentidas pelo meu corpo. É como se aqui a mente, ela fosse a casa e o corpo o quintal, tá? Imagine assim. Você convidou gente para visitar a tua casa. Você deu uma festa. Porém, a casa encheu. Quando a casa encheu, as pessoas tiveram que sair para o quintal. Então, quando as ondas cerebrais elas ativam de certa forma intensidade dentro da mente, elas vão atingir também o corpo. As visitas saíram para o quintal. Então tá, mente é a casa, o corpo é o nosso quintal. Nós sentimos vergonha na hora da entrevista. A vergonha causou oscilações cerebrais, das ondas cerebrais, ok? Causando oscilações, essa oscilação, chamada de frequência vibracional, é sentida pelo corpo. Vem parar aqui, tá cheio aqui, tá vibrando muito, então vem parar aqui. Este sentimento de vergonha, ele vai ter alguns sintomas, como por exemplo, eu vou ficar com as mãos frias, eu vou sentir frio no estômago, sabe? Aquele frio na barriga que a gente chama. Eu vou gaguejar, eu vou suar frio, eu vou ter alguns sintomas que são correspondentes à emoção chamada vergonha. Então, nós entendemos que um pensamento vem, esse pensamento causa ondas cerebrais, as ondas cerebrais elas têm a sua frequência,
Cada frequência sintoniza aqui no corpo, chamado de emoção, e esta emoção ela tem um sintoma. Então, para cada frequência vibracional, nós temos uma denominação de uma emoção, um nome para ser dado então àquela frequência. No caso aqui era a vergonha, e depois disso eu vou ter sintomas daquela frequência que eu sintonizei. O segundo exemplo que eu gostaria de dar para você é o medo. Eu estou diante de uma situação aterrorizante. Vamos citar o exemplo de uma questão financeira. Eu estou diante de uma situação prestes a perder o emprego. Eu me sinto tão mal com aquilo parece uma pressão que fica me castigando, como um leão correndo atrás de mim. Eu me sinto com muito medo. E este medo, ele gera oscilações nas ondas cerebrais. As ondas cerebrais reverberam para o corpo. O corpo faz a emissão, então, dessas frequências vibracionais, né? Que foram emitidas através da mente, reverberaram aqui. Então, eu dou o nome de medo. Mas por que eu dou o nome de medo? Porque eu entendo que os sintomas que eu estou tendo são de medo. Eu me paraliso. Eu paro, eu arregalo os olhos, minha pupila dilata, meu coração dispara, me dá falta de ar e eu estou com muito medo. Quando eu estou com medo, então os sintomas, o medo, ele tem os seus sintomas. E os seus sintomas nada mais são que reflexo da reverberação das frequências que a mente emitiu para o corpo. Tá conseguindo entender como está tudo associado? Pensamento, parte cerebral, que é a parte elétrica, emoções, mente, tá tudo junto. Então, nós entendemos que mente e corpo são uma coisa só. Aqui é a casa, aqui é a extensão da casa, mas eles estão sempre ligados. Entende isso? Ok. Até aqui você aprendeu, então, um pouco sobre o subconsciente, um pouco sobre mente, um pouco sobre cérebro, um pouco sobre emoções. Vamos juntar tudo agora? Como que funciona, então, no frigir dos ovos, como que funciona um trauma? Como que funciona a questão emocional? Como que isso vira uma dor emocional, um congelamento? Como que vira uma paralisia emocional? Como que vira uma ansiedade? Como que vira uma depressão? Nós vamos pontuar aqui alguns exemplos para que você entenda. Vamos dar o exemplo da Maria. A Maria tinha 15 anos e teve o seu primeiro namorado. Este primeiro namorado da Maria, ele tinha 5 anos a mais do que ela tinha 15, ele tinha 20. Nesta situação, ele era mais descolado, ele já era mais soltinho, já tinha tido mais vivências. E esse namorado da Maria tentou ter intimidade com ela, mas a Maria não queria. Então a Maria estava sempre se esquivando. Mas o que acontece? Um dia, este namorado, ele estava muito agitado por algum pensamento que passou na cabeça dele. E ele forçou a Maria a ter intimidade com ele mesmo sem ela querer. Então, aquele momento para Maria foi muito traumatizante. O que pode acontecer com a Maria? Quando a Maria viveu este momento, o subconsciente dela recebeu essa memória, esse registro de dor. Ele olhou aquilo e aquilo não trouxe felicidade para Maria. Então, aquela memória se tornou pesada e com cor vermelha, como nós usamos no exemplo do começo da aula. Esta memória vermelha, ela é armazenada direto na zona de perigo, na área 51. E aquilo vai voltar na vida da Maria outras tantas vezes até a Maria conseguir transformar um evento similar em felicidade ou aprender algo de bom com aquele evento do momento. O que acontece é que a Maria, daqui a pouco ela tem 18 anos. E a Maria, ela estava estudando, começando uma faculdade, e ela conhece um rapaz. E de repente, o rapaz, ele tenta ter intimidades com a Maria. E ele fica lá, sabe, namorandinha a Maria, tentando, sabe, chavecando a Maria. Mas a Maria não cede porque ela não se sente mais confortável na presença de homens, ela não consegue mais estar sozinha com o namorado, ela não deixa o namorado a tocar. Então a Maria, ela tem sintomas de quem teve um trauma. Estes sintomas fazem com que a Maria comece a rejeitar o rapaz, mas o rapaz não se dá por vencido, ele vai lá e tenta algo com a Maria. Mas meu Deus, de novo, a Maria de novo quase foi abusada. A Maria de novo teve a situação repetida, ela entrou no looping, ela sintonizou de novo outra pessoa para fazer mal para ela. Por que então?
que nós entendemos que houve a sintonia? Porque a Maria não aprendeu algo na primeira vez. Então, ela precisa sintonizar a situação de novo. E como isso funciona? Isso já é assunto para uma próxima aula, mas chama-se a lei da sintonia. É a lei da vibração, tá? Aonde nós estamos, através das ondas cerebrais, vibrando numa determinada vibração e nós acabamos sintonizando novamente eventos, pessoas que têm a similaridade com aquela pessoa que nos machucou, situações que são parecidas com aquela situação que nos machucou. Neste caso, se a Maria aprender algo com aquilo, a memória perde a cor e perde o peso e não volta para a prateleira da zona de perigo. Ela se torna uma memória transparente e uma memória leve. Então, ela é armazenada nas memórias comuns da mente. Não precisa mais sintonizar aquele tipo de evento. O caso só acontece quando nós não conseguimos digerir a situação. O sapo que não desceu, sabe? Aquela situação mal digerida, aquele problema não resolvido, aquela dor que a gente não quer nem pensar nela. Meu Deus, quando vem a lembrança, a gente congela, a gente paralisa, a gente passa mal até, parece que um caminhão estaciona aqui no peito. Dá ansiedade, dá crises de pânico até. Se nós nos deparamos por situações onde nós estamos diante de algo que tenha muita lembrança, que tenha alguma lembrança do evento da dor. Agora nós vamos entender o porquê que dá essa sensação que o caminhão está estacionado no peito, o porquê que nós temos ansiedade. Tem tudo a ver com os registros que nós armazenamos na área de perigo. Tem tudo a ver com aquela situação que nós vivemos, traumatizante, e gerou em nós desconforto, não foi digerida e nem aprendemos algo com aquilo, e voltou a sintonizar outra situação de igual ou maior peso ainda na nossa vida. E então, por que acontece isso? Por que nós sentimos ansiedade e o que a ansiedade tem de relação com estes eventos? Lembra que nós falamos aqui que o subconsciente ele busca a felicidade e quando ele não encontra, ele sintoniza de novo a mesma situação? E como que o subconsciente age? Vamos nos deparar de novo com a situação da Maria. A Maria teve um namorado que com 15 anos tentou abusá-la, não houve o abuso, mas criou um trauma, né? Ela tem hoje aversão a meninos. E quando ela namorou novamente, ela não conseguia ter contato íntimo, ficar a sós com o namorado, ok? O que acontece? Cada vez que a Maria está diante deste namorado, o subconsciente que tenta protegê-la, porque busca a felicidade da Maria, cada vez que ela está com este menino, o subconsciente dela manda um alerta de perigo. Perigo, perigo, acende um alerta. E quando esse alerta acende, dentro do corpo da Maria está fazendo reações químicas. Que reações são essas? A liberação de um hormônio chamado adrenalina. A adrenalina é um hormônio produzido quando estamos em situação de perigo, que quem dispara é o subconsciente mostrando um alerta, corra ou lute, corra ou lute. É o hormônio da luta ou fuga. Este hormônio serve para nos proteger. Porque nós ganhamos muita carga adrenérgica, nós ganhamos muita energia para que a gente possa lutar ou correr daquele evento. Mas isto não acontece muitas vezes porque hoje em dia nós não lutamos e muitas vezes nós nem fugimos, nós paralisamos diante de uma situação que nos coloca em perigo. O hormônio adrenalina, ele é produzido pelas glândulas suprarrenais que ficam um pouco acima dos rins. E quando há a mensagem de alerta, o corpo fica produzindo sem parar aquele hormônio, deixando a gente com reações muito ruins no corpo. Por exemplo, a gente não consegue pensar direito, a gente sente o coração palpitando, a gente sente a respiração ofegante, as mãos ficam frias, a gente sente muito medo de tudo e qualquer coisa, parece que tudo de ruim vai acontecer, sabe? Eu não consigo raciocinar direito. Estes sintomas são sintomas do excesso de adrenalina, que é o excesso de ansiedade, o hormônio da ansiedade, né? Então, mas é o excesso de ansiedade, é o excesso de estresse que está no seu corpo. E o que acontece então com esse hormônio? Ele nos faz ter todas essas reações físicas para que a gente possa lutar contra aquela situação e lutar ou fugir. Então, o que é o fugir? Fugir é fazer aquilo que normalmente a gente faz. Eu não quero viver isso de novo.
Então eu vou ficar quietinha na minha, eu vou esconder essa memória de mim mesma. Eu não quero nem pensar nisso. A Maria acaba se afastando do namorado e de todos os outros homens na vida dela. Ela acaba se trancando no quarto, ela acaba preenchendo a mente com outras atividades para não lembrar do evento porque aquilo machuca muito ela. Então ela fugiu. Mas quando é o lutar seria não aceitar aquela situação, ir lá na delegacia, denunciar esse rapaz, fazer qualquer tipo de coisa, qualquer tipo de reação ao evento. Mas aí que tá. Funcionaria? Será que a dor da Maria seria tirada, mesmo que ela tivesse reações de lutar? Não. Infelizmente, os registros, aquela memória, ela tem um jeitinho certo para ser tratada. Sabe quando você vai para uma guerra? O hormônio da luta ou fuga, ele tem tudo a ver com isso. Ele te prepara para uma guerra, ele te prepara para vencer. Mas nós não podemos ir para uma guerra sem estratégia. Nós precisamos ir armados, conhecendo a estratégia do inimigo, sabendo onde pisar, sabendo qual é o primeiro passo, o segundo passo, para a gente conseguir cercar aquela situação e então sair dali vitorioso. Então nós não podemos lutar com forças humanas, onde vai haver um desgaste energético muito grande, mas nós não vamos às vezes conseguir ver a solução emocional tendo acontecido. A gente vai se sentir ainda ansioso, vamos sentir ainda, sabe, situações onde a gente vê uma pessoa com aquela aparência, aquilo ainda vai fazer mal pra gente. Aquela memória não foi tirada de lá simplesmente porque eu agi ou reagi diante da circunstância fisicamente, sem estratégia. Vai ficar bem claro para você se eu te citar uma história bíblica. A história de um menino chamado Davi. Davi era pastor de ovelhas e ele protegia as ovelhas para que elas ficassem bem. O Davi era o subconsciente. O Davi, ele protegia com unhas e dentes aquelas ovelhas, mas um dia apareceu um leão. E o Davi teve que lutar com o leão. Ele teve a estratégia perfeita para conseguir matar o leão. Ele não fugiu dali e nem simplesmente ignorou aquele leão, porque ele sabia que se ele não matasse aquele leão ia voltar, ia comer a sua ovelha. Ele não queria. Ele sabia que ele tinha que matar o mal pela raiz, então ele matou o leão. Mas um belo dia, ele estava pastoreando as suas ovelhas e apareceu um urso. O que aconteceu? Davi não fugiu do urso. Davi não ignorou o urso, porque ele sabia que se ele ignorasse o urso ia voltar e comer a sua ovelha. Então ele foi lá e matou o urso. E um dia, ele foi colocado diante de um grande desafio, de um gigante que estava aterrorizando todo o seu povo. E ele sabia que se ele não matasse o gigante, aquele gigante ia matar todo o seu povo. Então ele foi lá e enfrentou o gigante e ele pegou a funda e ele atirou a pedra bem na fonte, bem no meio aqui entre os olhos do gigante, e o gigante caiu. Davi tinha uma estratégia e essa estratégia ele matou o leão, a estratégia ele matou o urso, a estratégia ele matou o gigante. Então nós temos que ter estratégia, não podemos sair gastando energia ou tentando todas as formas mirabolantes para tentar sair de uma dor. Não é desta forma que funciona. É isso que nós precisamos entender, que existe o jeito certo de tirar essa dor que você está vivendo, este sintoma, sabe? Tudo que você está vivendo, as adversidades que gerou desconforto emocional, é aqui que está a chave. Por quê? Tudo que gera desconforto emocional é armazenado naquele espaço da zona 51. Então nós temos que acionar estas memórias, fazê-las deixar de ter esta dor para que ela possa ser retirada de lá e armazenada junto com as memórias comuns. E para isso nós temos as estratégias, para isso nós temos o processo terapêutico, aonde a gente vai acionar estas memórias e saber o que fazer com elas, para que elas não voltem mais para lá, para que a gente possa lapidar elas, para que elas percam o seu peso emocional. A mente, ela tem programas. E estes programas, a gente precisa acionar então quais são os mecanismos para chegar até a dor. Sabe, o tal do botão que se a gente conseguir desligar, vai tirar o peso emocional, é aqui que está o tal do botão. Qual é o botão então que a gente precisa desligar para poder tirar o peso emocional? A dor entrou na tua vida através de um evento. Este evento criou uma emoção. Esta emoção fez a memória ser guardada lá no registro de memórias de dor. Só que o mesmo caminho, a mesma via que trouxe você, que foi a dor, ela precisa então voltar. A memória, ela pode sair pelo mesmo caminho.
ela pode voltar pela mesma via. E qual é a via? A mesma emoção que a dor causou em você no dia do evento é a mesma emoção que vai fazer com que a dor saia. Mas nós, como profissionais, conseguimos acionar de forma segura esta dor, este botão. Então existe uma chave, que é o botão. Esse botão é desligar a emoção. Desligar a emoção que está ali envolvendo aquele evento. Porque quando eu tiro a emoção, o sentimento de um evento, ele para de doer, ele não é mais armazenado naquela prateleira, ele vai para as memórias comuns. Esta é a chave. Este botão precisa ser tratado, então, em terapia nós acionamos este botão. Em curso nós ensinamos a acionar este botão, a como tirar o peso emocional de um evento para que ele faça com que esta memória deixe de ter peso, deixe de ter cor e venha a ser retirada da área de perigo. Vamos recapitular? Um pensamento vem à mente, uma lembrança. Vamos usar a vida da Maria, a lembrança do rapaz que fez aquilo com ela. A Maria recebeu esse pensamento, passou pela mente dela. Este pensamento ativou as ondas cerebrais. As ondas cerebrais criaram reverberação corporal. Esta reverberação deu um nome a este sentimento da Maria, que é o sentimento de raiva. A Maria, então, se sente vibrando numa frequência de 150 Hz, que é o sentimento da raiva. Esta raiva produz na Maria a raiva de todos os outros homens, então ela tem reações de se afastar. Esta memória, quando ela foi guardada lá atrás no evento, quando aconteceu com a Maria, quando a Maria passa por situações dela encontrar outros homens na frente dela, que ela lembra do evento, a memória é plugada de novo na mente da Maria, para que ela viva aquele momento. E ela traiu um novo namorado, que fez ela passar pela mesma situação, de novo. E de novo pode acontecer quantas vezes forem necessárias até que a Maria seja feliz. Mas a Maria então precisa aprender algo com aquela situação. Não acontecendo, a memória volta para a área de perigo. Acontecendo algo que a Maria aprenda, a memória é tirada da zona de perigo. Então ela é uma memória comum. Mas aquela emoção que a Maria teve no dia do evento causou um impacto emocional muito grande nela, um congelamento. Ela hoje tem a vida travada, ela não consegue fazer suas tarefas, as suas atividades de maneira normal, porque ela está presa lá no dia do evento. Então nós precisamos fazer o quê? Precisamos aprender a como tirar o peso emocional daquela memória, fazer com que ela saia de lá, fazendo com que ela seja retirada. Para isto, nós acionamos então as emoções que a Maria está sentindo sobre o evento. E em terapia nós temos métodos para tratar, em curso nós temos métodos para ensinar a como acionar e qual é o processo que precisa ser seguido para a lapidação dessa dor, até ela não incomodar mais. Deu para entender agora? Ficou bem claro porque nós tivemos que falar da mente, do cérebro, das emoções, vibração, sintonia. Nós tivemos que fazer um apanhado para que você entenda por onde a dor entra, por onde o trauma entra, né? Como que ele se forma e a emoção, ela é o combustível, né? Que faz isso ser armazenado, porque algo que não tem emoção, ele é neutro. Neutro não é armazenado em memória lá junto com as dores, então para ser armazenado lá tem que ter a emoção ruim. Essas emoções ruins podem ser trabalhadas e devem ser trabalhadas para fazer o descongelamento emocional, para tirar você daquele looping, para tirar você das sintonias ruins, o famoso dedo podre. Então nós precisamos trabalhar isso, ou sendo seu terapeuta, ou ensinando você a ser o seu terapeuta. Você tem as duas possibilidades e você descobre então se você tem o perfil autodidata, que você gosta de aprender e praticar e você sabe que você vai fazer, ou você tem o perfil de ser cuidado, de ser tratado e você pode escolher qual dos dois é melhor para você. Agora que você já conhece todos os processos de uma dor emocional, de um trauma, de um congelamento, de um looping, de um dedo podre, de uma sintonia ruim, agora eu posso dizer para você, você pode ser meu aluno e entender como funcionam os bastidores da sua mente mais por dentro, do lado de dentro da mente. Entender como funciona
todos os outros vínculos que estão na associação do subconsciente, quais são os ciclos do subconsciente para sair da dor até a superação e levar você nessa jornada para tirar você da dor e quem sabe você se tornar, além do ser o seu terapeuta, você se tornar um terapeuta de sucesso. A outra forma é você ser tratado e cuidado por mim e pela minha equipe, para que você possa então receber todo o cuidado, ser tirado deste momento, porque às vezes é tão intenso que a pessoa não consegue, ela não consegue se autocuidar. Então ela precisa ter um amparo. Então você tem as duas possibilidades. Você pode adquirir comigo a mentoria ou você pode adquirir comigo o pacote de terapia. Fica ao teu critério. Eu quero te dar parabéns mais uma vez, porque você chegou até aqui, agora você entende como funcionam os bastidores da sua mente, do seu cérebro e as suas emoções. E agora fica ao teu critério o que você vai fazer com isso. Você vai deixar isso parado, com um conhecimento que você não vai aplicá-lo, né? Ou você vai aplicar este conhecimento. Ou você vai dar passos importantes nessa jornada para chegar à superação das tuas adversidades. Você escolhe.